Olha a gente aqui, ó. Fala, nação. Estamos de volta, hein? O CRBcast tá no ar. Fala, rapaziada. Fábio Cabeça aqui de volta, tentando representar nessa missão prazerosa de representar a torcida regatiana. Então, assuma que você tá representando. Karina, pergunta que não quer calar. Temos textão? A gente sempre tem textão. Ó, inclusive, é o seguinte, tá? Hoje o nosso entrevistado é um cara que... Vou de charadinha. Vai. É um cara que é mais do que um jogador hoje. Hoje ele é considerado um torcedor igualzinho a gente. Perfeito. Assim. Muito Vários nosso, registros. Tá? Um cara que torce muito, um cara que vibra muito na vitória, um cara que se entristece no momento em que a gente não chegou com a vitória, mas também é aquele cara que tem muito torcedor que se identifica com ele. Muita doação, sabe as músicas da torcida. Ih, já sabe tem quem tudo é que isso. tá falando? Ó, um cara que, mesmo ele tendo nascido do outro lado do país, em Erechim, já sabe quem é? Rio Grande do Sul. Tô dando dicas, hein? A torcida do CRB vem mesmo após ser campeão do Brasileiro da Série B em 2016. Atlético Goianiense. Olha o currículo. Em 2020, pela Chapecoense, já sabe quem é? E também ele conquistou o acesso na Série A com o Vasco em 2022. São mais de 100 jogos com a camisa do Galo da Pajuçara. Tricampeão alagoano. Eu tô falando de quem? Matheus Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Ribeiro. Se fosse um óculos, era multifocal. Porque ele é lateral direito, ele é lateral esquerdo, ele tá aqui à disposição do time. Não é isso? Boa noite a todos. Boa noite, Karine, Fábio. É um prazer enorme Boa estar noite. aqui com vocês. Acho que é importante a gente participar disso, porque é um canal direto com o nosso torcedor. Então, me sinto muito feliz e lisonjeado com o convite e em participar com vocês aí. Ai, show de Então bola. vamos lá? Vamos sim. Vamos de VT de Matheus Ribeiro. Pode soltar a produção? O homem que entendeu o CRB. Há jogadores que vestem a camisa e há jogadores que, de tanto suá-la, acabam virando parte dela. Matheus Ribeiro não nasceu em Maceió. Ele é gaúcho, de raízes italianas, criado no frio. Mas aqui, no calor do Trapichão, encontrou o que talvez nem soubesse que procurava. Um time que é povo, uma camisa que carrega história e desperta orgulho, um amor que não exige explicação, só entrega. No CRB não basta jogar, é preciso pertencer, entrar em campo com o corpo, sim, mas também com a alma. Entender que cada dividida, cada passo, cada segundo de jogo carrega o peso da nação alvirrubra inteira torcendo, sofrendo, acreditando. E Matheus, desde cedo, jogou como quem sabia disso. Versátil, firme, discreto, na direita ou na esquerda. Defende como quem guarda a própria casa. Ataca com lucidez. Nunca poupa esforço e está sempre onde o time precisa, mesmo quando ninguém está olhando. Seu compromisso é silencioso, mas visível. E por isso, inconfundível. Já levantou 3 títulos alagoanos, mas foram lances inesquecíveis que colocaram seu nome na história do clube. Momentos como o gol do título em 2024 contra o Asa. Servido por GG, Matheus acertou um chute seco, de canhota, de chapa e de primeira. Preciso, que não entrou apenas na rede, mas na mente do adversário. Fechou o caixão. Ou a assistência de pé esquerdo na final da Copa do Nordeste. Um passe rasteiro que encontrou o menino João Neto no tempo exato entre o sonho e o grito. O atacante fuzilou o gol. O Trapichão virou um vulcão. E ali, Matheus não deu apenas um passe. Ele assinou um instante eterno. E teve ainda o gol salvador contra o Brusque. Aos 86 minutos, quando o time estava lutando para escapar do abismo do rebaixamento. Um gol que quebrou tabus, silenciou fantasmas e devolveu fôlego a uma equipe que já não respirava. Foi mais que um gol, foi uma linha de vida. Há algumas semanas, aos 48 do segundo tempo, fez o cruzamento perfeito para Rafinha e deixou tudo igual na Batalha da Amazônia. Ponto precioso que nos deixa firmes, lá em cima, colados no G4, na briga pelo acesso. Contra o Santos, depois de fazer uma partida irretocável e eliminar um gigante no Trapichão, foi ele que puxou a comemoração pós-jogo com a arquibancada cantando: "O Galo é o meu amor". Contra o Remo,
quando Albino defendeu o pênalti de Pedro Rocha, artilheiro do campeonato. A imagem que também ficou foi a de Matheus Ribeiro, ali, na entrada da área, pulando como um torcedor a mais, vibrando com o milagre do seu xará. Esses momentos já estão escritos nos livros do clube e mostram que ele caminha com passos firmes, rumo a algo maior, não o rótulo de ídolo, mas o merecimento dele. A torcida o adora, não porque ele faz firula, mas porque ele faz sentido. É o lateral que parece um torcedor, é o torcedor que virou referência no elenco, respeitado no vestiário, admirado pelos funcionários do clube. Matheus é desses que puxam a roda, que erguem os outros em silêncio. E vez ou outra, quando o jogo pede ousadia e os marcadores pensam que já o conhecem, ele tira da cartola o seu truque preferido, o La Boba! Aquele drible malandro e que já se tornou um clássico, mas que sempre engana qualquer marcador. E arranca sorrisos até de quem não torce pelo Galo. Um homem que não nasceu no CRB, mas renasceu nele. E quando lá na frente alguém perguntar o que é honrar a camisa, o torcedor não vai precisar dizer muita coisa. Vai apontar um vídeo, uma foto, uma lembrança. Ou talvez só diga, Matheus Ribeiro. Ele entendeu. Rapaz. Matheus emocionou. A gente não vê isso aqui antes, não. Ela gravou, ela sabia de tudo. Ó, isso aqui é um texto de Matheus. Francisco Guerreira. Sim. Deixa eu te dizer, quando me mandaram gravar o texto do Francisco, eu achei ele muito, muito bonito, né? Como todo texto que o Francisco se dispõe a fazer para os nossos jogadores, para os nossos atletas, mas esse ele fez para você. Sim. Então eu tava te olhando aqui, observando, eu digo, Matheus emocionou, gente. Não tem Espero como, que você tenha gostado mesmo. Não tem como não emocionar. Eu conheço o Francisco, ele foi no CT algum mês, acho que mês passado, ele até entregou esse texto em forma em um quadro pra gente, pra mim, pro Albino e pro GG, se eu não me engano. Aí quando tu começou a falar, eu lembrei que se tratava dele, realmente me emocionei, porque não tem como você ver imagens como essa e não se emocionar. Então, eu nem tenho como o que falar, só realmente agradecer. Missão cumprida, viu, Karine? Parabéns, Karine Santos. Obrigada, mas a minha muita missão emoção foi na voz. aí, tá? Não, a emoção da voz, não é todo mundo não, Com rapaz. certeza. Pois agora, com esse áudio, com nossos agradecimentos ao Francisco Guerreira, tá no ar o CRBcast. Pois você acabou de começar, tá? Acabou de começar o CRBcast, mas se você já tá gostando, ativa aí as notificações, se inscreva no canal, mande o link pra todo mundo. Compartilha esse negócio aí, né, Karine? Compartilhe pra mais pessoas acompanharem, assistirem, pra gente dividir muito esse bate-papo aqui. Mas, Matheus, eu quero saber de você, conhecer um pouquinho da tua história, lá da tua base, desde a tua base. Como foi que você decidiu? Assim, era um sonho de família já? Jogador de futebol? O futebol sempre teve com você? Conta pra gente. Karine, desde o início, né? Eu não me recordo o dia que eu escolhi, eu quero ser jogador. Desde o início eu sempre gostei muito de jogar e coloquei dentro do meu coração que queria ser jogador. O início foi normal, a gente sai de casa cedo, eu saí de casa com 14 anos para o Internacional. Fiquei 5 anos lá na base do Inter e no último ano de júnior eu fui emprestado pro Juventude. E aí não consegui me firmar no profissional e acabou meu contrato com o Inter e com o Juventude. Eu fui jogar a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, lá no Rio Grande do Sul. Minha segunda equipe como profissional. Saí de lá, fui pro clube da minha cidade, pro Ipiranga de Erechim. E aí foi um salto na minha carreira que eu joguei um Campeonato Gaúcho e fui pro Atlético Paranaense. E depois Atlético Goianiense, onde fui campeão na Série B. Santos, no México. Voltei pro Santos, Chapecoense, fui campeão na Série B também. Aí tive um ano difícil no Avaí e no Vasco, que aconteceram muitas coisas e finalmente chegando no CRB em 2023. Essa é mais ou menos a trajetória. A tua família também sempre entendeu porque, assim, eu sempre pergunto como foi em relação à tua família, porque às vezes a gente escuta muito que era um sonho de um pai, mas aí você disse, não, foi uma coisa natural, que era uma coisa minha já. Então, a tua família abraçou, aceitou, porque não é uma trajetória fácil, não é uma decisão fácil, né? O jogador profissional, ele abdica de muita coisa, né? Verdade, eu falo que quando eu saí de casa eu sabia que parte da minha vida tinha ficado para trás, que jamais ia voltar, aqueles momentos que eu tinha com a minha família, com meus pais, sempre me apoiaram muito, mas eu tinha esse sentimento de tristeza ao mesmo tempo em saber, parecia um sentimento
vivo dentro de mim, mas ao mesmo tempo queria muito jogar, né? E sempre tive o apoio deles todos. Infelizmente, meu pai não conseguiu ver eu me tornando jogador profissional. Ele pegou eu no início, quando eu cheguei no Inter, ele veio a falecer logo depois. Mas era um sonho que ele viveu por esse período, e eu tenho certeza que segue me acompanhando e torcendo junto comigo por esse tempo todo, todo esse tempo de luta, digamos assim, porque como tu falou, não é fácil a trajetória toda. Por mais que tenha muita coisa boa, a gente também, principalmente, sofre com isso. Quando tu é jovem, tu acaba indo meio que no impulso, você ainda não sabe o que realmente tem valor na vida, e aí você vai, vive fora, acha normal, chega em casa, não dá nem muita atenção, assim, fica o tempo passando, e com o tempo você passa a valorizar as coisas que realmente têm valor, e você vê o quanto você conseguiu, mas também você lamenta pelo que você perdeu. Pelo que você teve que abrir mão, né? Pelo que você teve que abrir mão, justamente. É uma das coisas que não é que me machucam, mas assim, eu saí de casa de uma forma e hoje eu volto, já não tem muitas pessoas que tinham quando eu saí. E isso, às vezes, não que eu me culpo, mas fica aquele sentimento, será que eu fiz a coisa certa? Será que era o que eu tinha que fazer? Mas, ao mesmo tempo, acontecem coisas que, por exemplo, esse último jogo contra o Santos, tu entra em campo e tu fala, cara... Tu vê aquela festa maravilhosa do torcedor e tu pensa, velho, eu acho que tudo realmente valeu a pena. E eu até me emocionei. Um resumo desse aqui valeu a pena. E esse resumo fala, pô, velho, ainda bem que eu segui na luta, que eu segui... porque realmente não é fácil, mas tem momentos que são gratificantes, né? E aí tu entra em campo, tu vê aquela festa maravilhosa do nosso torcedor, tu fala, pô, velho, em que momento da minha vida que eu achei normal isso? Não é uma coisa normal. Eu acabei me emocionando, até comentei com o Francisco, ele conseguiu pegar umas fotos minhas ali, que eu estava realmente emocionado no hino, porque ao mesmo tempo a gente agradecendo por estar vivendo aquilo, mais um grande momento aqui no clube, e realmente naquele momento veio as pessoas que não estão mais comigo, vem na mente, porque eu pensava assim, pô, eu queria tanto que eles estivessem vendo isso também junto comigo, para eu pegar o telefone depois do jogo, para eu ligar. E eu sempre falo que a gente descobre o tamanho de uma saudade quando a gente não consegue mais matar ela. E aí ficou aquele sentimento, aquela coisa de... E a emoção vem, porque a gente sente falta disso, né? Mas ao mesmo tempo é gratificante poder viver momentos como esse aqui e sair de campo feliz, digamos assim, né? A sensação é que ele tem tudo isso como combustível, né? A sensação da gente enquanto torcedor, eu não tinha esse relato desse apego à família, mas você consegue transformar isso em ações. Você tem isso como combustível. Você quer que a ausência, de certa forma, tenha valido a pena. Por isso a doação, a dedicação. É muito bacana a sua entrega. Escutando, a gente batendo esse papo inicial aqui com você, a gente nota o quanto que você valoriza isso, né? Quanto você aprendeu a valorizar isso também. Se a gente pudesse fazer um comparativo hoje na tua trajetória, Ribeiro, de quando você começou, das escolhas que você fez... E hoje, qual é a trajetória do Ribeiro? A trajetória de muito aprendizado. Eu falo que aprendi muito a respeitar as pessoas, respeitar os companheiros e respeitar principalmente as decisões. Tem alguém que comanda o clube, tem alguém que é o treinador, que em algum momento vai ter que decidir, vai ter que escolher. E isso não pode me motivar a não trabalhar ou a querer trabalhar. Jogar ou não jogar é um detalhe. Né? E jogar também é um detalhe, porque às vezes você não joga, você fica lá remoendo, mas eu aprendi a valorizar também quando está disponível, digamos assim. Por mais que tu não esteja jogando, ano passado aconteceu muito disso, o Hereda vinha jogando muito, era nosso melhor jogador regular, e eu estava no banco, tendo que trabalhar, seguir firme ali, valorizando também os momentos que eu tinha com o clube, porque eu penso que a gente não veste a camisa do CRB só quando entra em campo, né? Todos os dias que tu chega no clube, que tu tem um encontro com os funcionários, que tu tem essa relação, você tá vestindo a camisa do clube. Então, para mim, eu acho que com o tempo, como pediu para fazer um comparativo do início até agora, eu acho que foi isso, aprender a valorizar essas coisas e respeitar principalmente as decisões. Trajetória, experiência, sensações, a gente tá falando de torcida, né? Daqui a pouco a gente tem um confronto, né? A gente tem um encontro com o líder do campeonato, né? Hoje, né, que a gente está gravando esse vídeo, levando em consideração a data que a gente está gravando esse vídeo, daqui a pouco nós estamos às vésperas de receber o líder do campeonato. Então eu queria saber de você comentar aqui com a gente sobre justamente isso, sobre o impacto da torcida diante de um jogo com um apelo emocional. E tão decisivo, né? Tá pegando o líder do campeonato...
Estamos a poucos pontos fora do G4, né? Um ponto ali fora do G4. A importância da vitória, né? Então eu queria entender isso para você enquanto atleta, enquanto Ribeiro e enquanto atleta, enquanto parte do grupo, né? O que é o grupo hoje? Para você contar, dividir com a gente, para a gente entender também o que está sendo o grupo, o que está sendo você e o que está sendo esse grupo, sabendo disso. É um jogo importante, é um jogo que vai enfrentar o líder do campeonato, é um jogo que provavelmente, muito provavelmente, a gente vai ter uma casa cheia por N fatores, né? Um deles é esse, né? Como o Cabeça disse, né? É muito pouco, né? A vitória que significa muita coisa, né? Tá muito pertinho. Exato. Então, como é que tá o Ribeiro diante desse cenário? E conta pra gente como é que tá o time. Bom, eu já sou mais velho na casa. Eu até lembro do ano passado, quando a gente fazia a chamada para chamar o torcedor para os jogos, e uma das vezes eu falei que nem precisava falar, porque a gente sabia, nós vivíamos um momento muito difícil, e muitas vezes foi o torcedor que nos conduziu, principalmente a permanência. Sim. Então, chamar o torcedor do CRB, a gente sabe que não precisa. A gente sabe que eles estão lá, eles reconhecem a nossa dedicação, eles estão chegando junto com a gente, são nosso combustível. Posso citar vários exemplos de quando eles nos empurraram a vitórias. Falar do jogo contra o Santos, tu vê, uma semana de chuva que era muito difícil para se deslocar na cidade, com toda aquela situação, tu vê o estádio lotado. O jogo do Criciúma, o estádio lotado, todo mundo apoiando. E o ano passado nem se fala. A gente teve exemplos, principalmente, a gente foi para um jogo contra o Goiás ano passado, que nós estávamos com uma situação muito difícil, foi feita uma festa maravilhosa no estádio, a gente perdeu o jogo. Saímos ali, o torcedor empurrando, faltavam 2 rodadas, a gente não sabia o que ia acontecer, mas o torcedor estava ali. Então, eu acho que é hora, não, sempre é hora, mas assim, de nós atletas, retribuir todo esse carinho, toda essa força que o torcedor nos transmite da arquibancada. Assim como eles sonham com algo maior, nós também sonhamos. E se você... Claro, ninguém tem acesso aos treinamentos, não sabe o que acontece lá, mas hoje o treinamento terminou escurecendo lá. Todo mundo se dedicando no limite para estar pronto para o jogo, digamos assim, para estar melhor condicionado, melhor preparado para o jogo. E os companheiros já entenderam isso, porque tu vê a dedicação no dia a dia é absurda e todo mundo já sentiu o calor do torcedor nesses eventos que aconteceram esse ano. Não tem como falar que, por exemplo, contra o Santos. E o bom é que o Brasil inteiro acompanhou esse jogo, porque muitas vezes as pessoas não dão atenção. O mundo, justamente. É isso mesmo. As pessoas muitas vezes não dão atenção para o que acontece aqui. No Nordeste, enfim, no estado de Alagoas. E você vê o Brasil inteiro reconhecendo a festa do torcedor, é motivo de muito orgulho pra gente. Aquele dia do jogo, eu fui dormir às 6 da manhã, eu ficava vendo isso, cara. E eu sou um cara que evito a rede social, não gosto, não é que eu não gosto assim, mas já era uma coisa que me machucava muito. Eu não gostava de ver, porque às vezes tu tá ali, mesmo que tu tá acompanhando alguma coisa, às vezes tu vê um comentário negativo, tu vê uma coisa, eu não sei lidar com isso. Já procurei ajuda, já tô assim, mas eu não sei lidar com isso. Às vezes tu acaba vendo, mas eu gosto de ver, pra ver a festa do torcedor, pra ver como é que ele se comporta. É um termômetro, né? Bem ou mal é um termômetro. Tu fica ali, o cara se emociona vendo, porque a gente não tem noção do que acontece ali fora quando tá dentro de campo. Tu tá 100% concentrado ali, a gente escuta o torcedor cantando, mas a gente não sabe qual é a reação dos torcedores. E tem vários exemplos disso, se for citar, tem um vídeo, quando a gente classificou contra o Bahia, 2 na verdade, tem um vídeo que o pessoal está reunido na casa de uma família, eu acho que era, e o pessoal, o senhor tá com rádio, e a galera tá vendo pela TV. E aí ele tá... Uma diferença, né? Tem uma diferença, e quando o Matheus Albino pega o último pênalti, ele já sabe e sai comemorando. E a galera se joga na piscina, o cachorro pula na piscina. Deem valor ao rádio, ok? Valorizem o rádio, porque o rádio invade fronteiras. Tem o canal do Dairone Lima também, que eles estavam num bar, não sei onde que era, que estavam fazendo uma transmissão ao vivo na hora dos pênaltis. Não sei se o jogo foi transmitido ao vivo ou se não foi. Mas, cara, quando o Matheus pega o pênalti, só não se emociona que não é regateando, vendo o vídeo daquilo. A galera pulando, enlouquecida. Loucura. São momentos assim que eu guardo com muito carinho, porque eu fiz parte daquilo, querendo ou não. Eu tava ali dentro do campo e não tinha noção, não tinha da dimensão que é o que acontece fora, né? Então, eu valorizo muito isso, e meus companheiros também, a gente conversa diariamente sobre isso, já sabem da importância do torcedor e sabem também que no sábado eles vão estar lá para nos apoiar. Passaram aqui Fábio Alemão, Sim. Miritão, Sim. aí teve o financeiro, teve o Barroco, o treinador, nosso professor, né? E sempre teve a pergunta disso, qual o tamanho da importância, né? Eu não ia estar aqui repetindo uma pergunta quanto a isso, porque eu acho que ficou
muito bem claro. Mesmo sem a gente perguntar, você trata dessa importância do torcedor, da presença do torcedor, de cantar os 90 minutos. Eu acho que é fundamental, eu acho que cabe um espaço agora de convocação realmente. Vamos lotar mais uma vez o estádio Rei Pelé, vamos mais uma vez fazer uma festa linda e vamos ganhar do Goiás. Esse é o sentimento da torcida. Estamos aqui representando a torcida regatiana e você pode ter certeza que o sentimento de todos é exatamente esse. Vamos ganhar, estamos sim acreditando em tudo que vem acontecendo. Não tem como não estar acreditando eu nisso. costumo dizer uma coisa, sabe? Não dá pra ficar... Ai, meu Deus, gente, tem 2 tempos o jogo. O jogo tem 2 tempos e a gente só pode dizer qualquer coisa no último apito. Exatamente. Até o último apito, eu tô confiando no meu time. Tô confiando no meu resultado. Isso. Mas a gente entende, Karine, isso. A gente entende que o torcedor é paixão, o torcedor quer o resultado. E nós, jogadores, temos que saber da responsabilidade que é vestir a camisa de um clube gigante, um clube tradicional. Então, às vezes os jogadores falam, pô, se fosse fácil, 30 mil jogavam, 11 assistiam. Claro, realmente não é isso. Não é mas é isso mesmo. A partir do momento que tu é um desses 11, tu tem que saber da tua responsabilidade, tu tem que saber que tu representa uma nação apaixonada, e tu tem que saber que isso você vai ser criticado, você vai ser vaiado, você vai porque tu lida com a paixão. A gente está acostumado com isso, a gente entende. E dentro de campo a gente dá o nosso melhor para reverter isso a qualquer momento, porque faz um gol, muda completamente a situação e a torcida abraça e vai embora. Mas a gente tá acostumado com isso e a gente entende esse lado do torcedor. São os representantes da maior torcida de Alagoas, da maior torcida da capital. Maior torcida de Alagoas, os maiores públicos, o maior sócio torcedor. Perfeito. Não se discute mais, não se discute. Muito bem, muito bom. É exatamente isso. Tratando de Maceió agora, mudando um pouco de assunto. Mudando sem mudar. Mudando sem mudar. Maceió é uma cidade linda. Isso é indiscutivelmente também, isso não se discute. Né? Mundialmente falando, uma das principais capitais. Tem um cantinho específico, querido, um melhor canto que Matheus prefere frequentar? Tem algum canto que cativou de uma forma maior Matheus Ribeiro? Cara, vou falar de lugares aqui, todos os lugares que eu fui aqui, no Litoral Norte e Litoral Sul, eu sou apaixonado por todos. É claro que a nossa rotina é muito difícil para você desfrutar desses momentos. Eu falo que eu jogo no CRB e ainda tenho o privilégio de morar numa cidade maravilhosa. Então, eu gosto de todos os lugares, estou totalmente adaptado. Minha esposa também gosta muito daqui. Mora, tira férias, trabalha, tudo no ambiente só. Para ela é mais tranquilo, né? Que consegue aproveitar um pouco mais. A gente está sempre viajando e jogando. Esse ano, por exemplo, eu não fui ainda na praia aqui, na Ponta Verde, não consegui. Porque acaba ficando... a rotina é puxada, o cara está mais cansado e tal, mas a cidade é maravilhosa que eu amo demais. E assim, o que é que nas horas vagas ocupa o tempo? Eu sei que são poucas, né? Mas o que é que ocupa o tempo de Matheus nessas horas vagas? A simplicidade. Eu gosto de descansar, ficar em casa. Às vezes, quando tem um tempo maior e tá tudo tranquilo, a gente sair para um restaurante com a minha esposa. A gente não tem filho, somos só nós dois. A gente consegue aproveitar melhor essas situações. E é isso, coisa simples, sair, jantar. Sim. Só o básico assim mesmo. Uma rotina mais tranquila, bem né? Bem tranquilo, coisa boa. E se falando numa comparação agora, Matheus, de onde você surgiu no futebol, de onde você iniciou no futebol, Sul, Sudeste, com o nosso Nordeste e com o CRB, qual seria uma principal diferença em relação à moradia e em relação à prática profissional do futebol? Em relação à moradia, não se discute. Para mim, a melhor cidade que eu já morei, a melhor cidade do Brasil, isso não se discute. Em relação ao futebol, o calor da torcida, a maneira com que o torcedor conversa, chega na gente, eu acho que esse calor, não que no Sul não tenha, mas aqui eu acho que é mais escancarado pela proximidade, pela simplicidade do povo, acho que a gente consegue ter esse contato maior. O calor humano, né? O calor humano, da torcida, justamente. Perfeito. O que você enxerga hoje de estrutura que o CRB proporciona para vocês enquanto CT, enquanto equipamento, qual o tamanho da importância do quão grande em relação a isso o CRB é hoje? Sim. Por mais, Fábio, que eu esteja há mais tempo no clube, é pouco tempo. Se for falar por alguma mudança estrutural em qualquer tipo de empresa, em qualquer segmento. Eu cheguei no CRB no final de 2022 Sim. E as mudanças que aconteceram de lá para cá são muitas. Assim, absurda a evolução do clube nesse sentido. Evolução, né? Uma constante evolução e não para por aí. A gente vê hoje, cara, não falta nada pra gente.
e não se discute diversas coisas no clube. Questão salarial, por exemplo. É um assunto que não entra em conversa no clube. Esse assunto não existe, porque a gente sabe que vai estar lá, não existe conversa sobre isso no clube. Questão estrutural, o pessoal vem, pede o que acha que tem que melhorar. A gente tem um staff espetacular em todos os setores lá dentro do clube. Eu acho que isso o torcedor pode não questionar jogadores e tal. Uma coisa que não dá para questionar no CRB é a questão do staff, em todos os setores. E o clube melhorando essa questão, principalmente agora tem um núcleo todo estruturado do departamento médico. É um setor que engloba todos os setores junto, facilitou muito a comunicação entre os setores. Eu acho que isso é um ponto que melhorou demais no clube. Refeitório, questão das viagens, o que o clube está oferecendo. Então, assim, nós jogadores temos toda a estrutura para desempenhar o nosso papel dentro de campo. A gente não tem desculpa, a gente tem que entrar em campo e dar o nosso melhor em todos os setores. O clube nos fornece essa tranquilidade, não só no dia a dia, mas também para a questão para a família, para o cara se estruturar, para o cara se organizar. A gente não tem problema nenhum em relação a isso, então realmente a gente só pensa em jogar futebol. É um ciclo vicioso do bem, né? Todo mundo que passa por aqui, que trata desse assunto com a gente, é muito bacana de escutar essa evolução que o CRB, esse nível que o CRB chegou, competitivo, né? Mas que para chegar nesse nível dentro de campo, tem toda uma estrutura que envolve isso. E é muito bacana a gente escutar essa evolução. É porque é um negócio que a gente sempre fala, que o massa de trazer um atleta para bater esse papo aqui com a gente, e também trazer o staff, a gente já trouxe equipe técnica aqui também para conversar, para a gente mostrar esse outro lado, né? Que o futebol não são só as 4 linhas no dia da partida. Né? O futebol, aquele resultado vem sendo construído no treinamento, vem sendo construído nas viagens, vem sendo construído na logística. É o que faz a bola entrar. Na nutrição, tem muita coisa envolvida, né? Sim. Então é por isso que é legal a gente bater esse papo sempre. E o Cabeça falando, eu sempre pergunto isso e as respostas são sempre parecidas. Então significa que, né? É o sucesso. Repórter igual é porque é o sucesso, é porque é uma verdade e é o sucesso da evolução. E aí, o que eu acho bacana no clube é que tu vê, às vezes, os funcionários comemorando, cara, assim. Conseguimos mais tal coisa para vocês. Sim. Tá chegando um ônibus, vai melhorar tal coisa. Então, assim, são todos muito identificados com o clube. Se sentem parte da conquista, né? Se sentem parte da conquista. Exatamente. Verdade. E quando um ganha, todos ganham. E a gente sente isso no dia a dia. Ano passado a gente passou por momentos muito difíceis, que a gente via até os meninos da comunicação aí, os caras tendo que se virar para chamar torcedor, para organizar campanha. Fizeram uma campanha muito legal com o cara, o Alex, aqui, fizeram umas músicas, um negócio. Os caras estavam se virando nos 30 ali, porque, cara, como é que tu vai criar um conteúdo na fase que a gente tava? Aquela dificuldade, todo mundo ali se puxando, se organizando, fazendo campanha, um negócio maravilhoso. O pessoal do CT nosso chegava, perdendo o jogo lá. Tu chegar a encontrar o pessoal da cozinha. Sim. O pessoal lá dando a vida, te tratando maravilhosamente bem. E tu fala, meu Deus, velho, a gente não pode deixar acontecer uma coisa. Cara, se nós jogadores merecermos isso, cara, essas pessoas não merecem. Não tem como falar do tratamento que a gente tem. E isso é independente de você ganhar ou perder, de você jogar bem ou jogar mal. Você chega no clube, o pessoal da rouparia tá lá te aguardando, o seu João tá sorrindo lá para te atender na cozinha. Então, assim, são coisas que nos fazem valorizar ainda mais quando a gente tem a oportunidade de vestir essa camisa dentro de campo. Em nome da equipe de comunicação, né, vou lhe agradecer aqui sobre a Viver e Lutar. A campanha Viver e Lutar, ela é comentada até hoje, inclusive, tá? Ela foi muito legal, movimentou muita coisa ano passado, juntou o que a gente precisava juntar, ela trouxe um efeito, sim, e a Viver e Lutar, ela é comentada até hoje. Foi citada como uma das melhores campanhas do Nordeste, na Confute ano passado também. Fomos comentados lá. Ela esteve lá entre as melhores do Nordeste, entre as melhores Peça fundamental. Peça fundamental. Mas é o que todo mundo construiu junto. Né? Verdade. Vamos lá, acho que deixou de ser uma surpresa agora. Chegamos um momento das mensagens dos seus companheiros. Você que assiste o CRBcast, já deve saber que tem esse momento. Inclusive eu participei de uma delas. Exatamente. Exatamente. Chegamos nesse momento tão bacana que é ver seus companheiros Ribeirinho, meu irmão, sobre você. Primeiramente, né? Você como o cara mais velho do grupo, cara muito experiente. A gente sabe que a idade às vezes acaba pegando um pouquinho, mas não é seu caso, né? Brincadeiras à parte, irmão. Tamo junto. Uma honra, prazer estar dividindo o campo, os gramados, o dia a dia com você. Você é um cara muito especial para todos nós aqui. Não só por ser um cara de grupo,
mas por ser também um grande profissional dentro de campo. E então uma honra, um prazer estar dividindo os gramados com você, meu irmão. Tamo junto. Mateuzinho, eu só tenho que te agradecer, cara. Eu sou muito suspeito a falar de você, porque você sabe do carinho que eu tenho por você, do respeito. As pessoas falam muito de você dentro de campo, mas eu falo que você é um cara sensacional fora dele, como amigo, como uma pessoa extraordinária. Então, que Deus te abençoe. Sabe que o que precisar, a gente está aqui para sempre te apoiar e te ajudar. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto, Ribeirinho. Um abraço. Ribeiro, meu parceiro, sou muito grato a Deus, né, por poder jogar e conviver com você sempre. Você é uma grande pessoa, um grande profissional. Fico muito feliz de continuar trabalhando contigo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, meu irmão. Sucesso sempre, tá? Uma pergunta para você. O que você faz para ser tão bom de bola e ter essa capacidade de jogar com as duas pernas, meu irmão? Passa aí pra gente. Eita! Ficou a pergunta aí. E eu acho que eu ouvi um comentário hoje de alguém aí falando sobre isso, que o GG tava aqui batendo com a direita e esquerda. Será que ele está se inspirando em alguém? O que tá acontecendo? Explique, responda. Eu tenho uma pergunta também. Que histórias de Pru-Pru? O que tá acontecendo? Esse que tá acontecendo? um apelido antigo, né? É coruja, e os caras, quando chegam no clube, já todo mundo já sabe, já começa com essa... Não tem como escapar. E, pô, receber essa mensagem, eu me emociono porque são caras, é clichê falar, mas é a nossa segunda família, a gente convive mais com eles do que com nossos familiares. E o Matheus aí, falar dele é até difícil, porque não tenho o que falar dele. Tá vivendo um momento maravilhoso, é um orgulho para todos nós, né? Ver uma pessoa desse nível de caráter conseguir atingir todos os objetivos que ele vem atingindo, ajudando o clube, se tornando um ídolo da nação regatiana aí. Então, para mim, como ele falou, para mim, eu falo mesmo, para ele é um orgulho muito grande conviver com ele. O Vitor é a mesma coisa, o Vitor é meu parceiro de carro, a gente vai de carro junto no dia a dia. São muito, como o trajeto é longo, a gente conversa demais. Sim. E acaba tendo uma proximidade maior. Então, um grande amigo, um grande irmão que eu tenho dentro do clube, e o GG também, um cara fora de série, um cara que eu tenho carinho, o nosso craque, nosso 10, que joga com a 8. É isso aí. Mas é um cara que eu respeito e tenho um carinho muito grande. Agradeço eles pelas mensagens e muito feliz em ver isso. A gente falou muito aqui, a gente comentou muito sobre o compromisso do jogador. Você trouxe muito isso pra gente hoje, sobre o compromisso do atleta com a torcida. Eu peguei o celular aqui porque eu queria citar, me chamou muita atenção e aí eu queria citar isso aqui pra você. O maior compromisso do jogador de futebol é para com seu torcedor. É uma obrigação demonstrar respeito dentro e fora de campo. Quem disse isso foi Joãozinho Paulista. Eu tô lendo esse livro, Joacir Avelino, Além da Bola. Ele fala sobre a história de Joãozinho Paulista. E assim que a gente abre o livro, ele traz essa frase sobre esse compromisso que o atleta tem que ter com a sua torcida, sobre o respeito com a sua camisa. Eu acho que foi O bem maior de todo o clube é a sua torcida. Clube, a sua torcida. E esse compromisso que você trouxe hoje me lembrou muito dessa frase do Joãozinho, que eu tirei foto e guardei. Vou usar. Não era pra aqui, sabe? Mas me chamou muita atenção e eu me lembrei muito disso. E aí eu queria, pra gente encerrar, meio que encerrar ou talvez não, esse momento, eu achei que eu precisava citar ele aqui. Sim. Joãozinho, que é um dos grandes artilheiros João que a gente dos gols. tem, né? O Zé dos gols, Sim. João dos gols, nosso João dos gols. E ele já trazia essa filosofia, vou dizer assim, né? Desde muito tempo. Então, você falando sobre esse compromisso agora, a gente entende que não é inventar roda, né? Sim. Cabeça, Com certeza, o compromisso do time. O clube é o torcedor. Pra gente, o clube se materializa nas pessoas. Na torcida, nos funcionários, nos companheiros. E eu acho que a gente... É isso que... O retrato da torcida é esse. A importância é o clube por si só, né? É isso aí. Agora tem a gente chegou no outro momento agora que eu queria te fazer perguntas mais voltadas à partida. Tem um jogo muito importante para acontecer, mas eu vou falar de um que já aconteceu que é equivalente, assim, de importância, de chamamento. Como é que o Matheus Ribeiro se prepara para uma partida extremamente importante? Totalmente tranquilo. Eu não tenho nenhum ritual, não tenho nenhuma tem aquela rotina superstição. pré-jogo, aquele negócio Não, eu gosto de ficar ali tranquilo, claro, pensando já nas coisas da partida.
as informações que os professores passam pra gente, tudo mentalizado na cabeça, mas assim, não tenho nenhum ritual nem nada, sou bem tranquilo ali, fico ali Então, bem de boa. Nunca aconteceu aquele negócio que, tipo, eu sempre passo por aqui antes de uma partida. Não, Não, isso aí não. A camisa, A né? camisa, o meião, a meia, o negócio. Não, a chuteira tem que ser tal. Não, isso aí eu tem. sou bem tranquilo em relação a isso. O negócio mesmo é estar 100% concentrado ali pro jogo. Ah, Ribeiro, a gente falou muito sobre a sua vida aqui com futebol. Você me perdoe, eu tenho um negócio de chamar o povo pelo sobrenome, tá? Matheus Fica à Ribeiro. vontade. Ribeiro, diante de tudo isso que a gente já bateu um papo aqui, a gente falou sobre futebol, sobre trajetória, qual foi a maior lição que o futebol te ensinou? Além dessa que a gente falou aqui, sobre as escolhas que você precisou tomar, as coisas que você escolheu, os preços que você pagou, mas que é necessário pagar, né? Para quem quer ter uma vida profissional, independente de ser atleta ou não, Sim. né? Mas todo mundo que quer ser profissional em alguma profissão, de fato, né? Viver daquilo ali, ele precisa pagar alguns preços. Mas qual foi a maior lição que o futebol te ensinou? A maior lição, Karine, é até difícil falar, porque eu penso assim, conforme tu vai amadurecendo no futebol, você vai vendo que as coisas que acontecem no futebol valem pra vida. Eu acho que o tempo que você leva pra fazer a coisa bem feita e mal feita é o mesmo tempo. E isso eu ouvi de um amigo meu quando era jovem, tava indo pro treino lá e eu fui reclamar com ele assim, e falar, pô, velho, eu não sei, não... Ele falou, velho, se for pra tu reclamar, tu não fica do meu lado, velho. Eu quero que tu... Quero ouvir coisa boa. Eu já tô longe da minha família, longe da minha casa. Cara, vamos ali, mano. É o mesmo... Se nós fizer bem feito ou mal feito, vai ser o mesmo tempo. Vamos dar vida, vamos... E isso me marcou. Fazem mais de 15 anos isso que eu escutei isso de uma criança, de um jovem que tava comigo, me falou. Me marcou e o que eu falo é fazer tudo sempre bem feito, se dedicar ao máximo em todas as circunstâncias, que em algum momento tu vai ser premiado. Alguém vai ver, alguém vai te dar, vai te valorizar, e se não valorizar, você fica com consciência tranquila. Ninguém vai se arrepender de fazer uma coisa bem feita. Agora, se um dia eu for negligente, se eu não treinar, já acontece, a gente é ser humano, tem dia que tu não tá legal, que tu fala assim, pô, velho, por que eu não eu tenho que fazer o melhor, isso com certeza é uma coisa que eu levo pra minha vida, que é fazer sempre o melhor e independente do resultado. E nessa tua trajetória também, tem uma história que te marcou, que tá sempre na roda dos amigos, tem sempre uma história que sempre sai? Cara, tem. Eu só quero uma, RP. Tem. Seleciona aí. Eu vou falar uma do aqui do Galo, sobre esse gol até que mostrou contra o Brusque. Era um momento muito difícil da gente ali, que a gente tava passando, e a gente tava treinando lá no Marcílio Dias e terminou o treino, eu tava... Cara, não tem como não transparecer quando a situação é ruim, cara. A gente fica tenso, e o Vitor Caetano chegou e me falou assim, irmão, vai dar certo, mano, nós vamos ganhar e quem vai fazer o gol vai ser você. Ele falou pra mim. Cara, naquele momento ele é muito meu amigo, ele é até suspeito pra falar algo de mim, eu era um cara reserva, provavelmente às vezes entrava, às vezes não entrava e... Beleza, passou, aconteceu ali, o jogo tava acontecendo, o Hélio chamou o Cleiton ou o Rafael Bilu, não lembro quem que ia entrar, aos 36, 37 do segundo tempo. E a princípio ele não ia entrar, fiquei lá com o Thomas lá no aquecimento, olhando assim, e do nada o Guilherme me chamou. E falou, vem também, Matheus, vem. E aí eu fui, o Hélio me chamou e falou assim, Matheus, me passou as instruções, o professor Hélio me passou as instruções, e o que ele me falou foi exatamente o que aconteceu. Ele falou, pô, cara, quando a bola estiver do lado contrário, tu pisa na área, ele falou pra mim, pisa na área que a gente vai congestionar ali o setor pra tentar fazer o gol da virada e tal. Era pouco tempo, eram 5, 6, 7 minutos que eu tinha pra jogar. E me marcou muito porque em pouco tempo aconteceu de eu ter fazer aquele gol. Ele tirou o Hereda do jogo, que se eu fosse o treinador, talvez nem eu me colocaria, porque o Hereda era nosso melhor jogador. Assim, eu queria que meu time ganhasse, eu não estava preocupado se eu fosse jogar ou se eu não fosse jogar, eu queria que a gente ganhasse. Quando ele me chamou, eu até estranhei ali na hora, mas, pô, vamos entrar, vamos tentar fazer o máximo, e aconteceu o gol. E eu lembro que eu demorei para chegar no vestiário, eu vou falar desse momento porque eu demorei para chegar no vestiário e a maneira que eu fui recebido pelos meus companheiros foi algo que eu nunca vou esquecer. Assim, o jeito que eles me receberam, me abraçaram, eu até me emociono porque não é fácil. Eu tinha pouco tempo e aí, beleza, passou, a gente ficou ali. E aí tu vai pro ônibus e começa a ver as mensagens. Muitos amigos mandando, aí tu vê da tua família, tua mãe chorando, teu irmão chorando. E aí emociona porque tu mais que estar feliz, melhor que estar feliz é fazer alguém feliz. E naquele momento ali,
a torcida todo mundo tava feliz, os meus companheiros estavam felizes. Não que foi aquele momento que fui eu que fiz, não, mas assim, tu fazer parte de um momento como esse, receber mensagens da forma que eu recebia, no meu íntimo ali, eu nunca vou esquecer esse momento. E como tu pediu falar, um momento marcante, esse com certeza aqui no CRB, para muitos, ninguém sabe, mas assim, para mim foi com certeza um momento muito especial ali. Pois é. Vários são. Acho que tem um momento que é um momento coletivo e tem um momento que é o seu momento. Independente da sua escolha, é o seu momento. Isso é legal de escutar. Como é bom participar do CRBcast, rapaz. É impressionante. E a gente escuta um pouquinho. Me repito aqui, ó. A gente bater esse papo, a gente pode ouvir o seu lado da história, né? Sim. O seu lado da história. Todo mundo torceu muito, você contribuiu para um momento, como você bem disse, que tava todo mundo ali vibrando, esperando, precisando que acontecesse, mas o quanto que é importante para quem contribuiu para a virada. Sim. E aí tu chegar em casa, tua esposa te recebendo e falando, eu tinha certeza que isso ia acontecer quando tu entrou. Eu falei, mas amor, não, eu sabia que ia dar certo porque tu merece, ela falou para mim. Então, assim, inclusive mandar um beijo para ela, meu alicerce, a pessoa que tá sempre comigo, que abdicou da vida dela para estar comigo nessa aventura, né? Nesse livro, esse grande livro da bola, dizer que eu a amo muito e que ela é muito importante para mim. E toda vez que eu saio e ser recebido por ela, para mim é motivo de muita alegria. Os namorados chegando. Momento love. Ó, eu vou chamar agora um comercial da nossa escolinha, Ninho de Craques. Já teve a oportunidade de ir lá? Não fui ainda. Não. Fica aí um convite, então. Conheça, você assim tiver oportunidade, você que tá aí do outro lado, conheça um pouquinho da nossa escolinha Ninho de Craques. Bora lá. Escolinha Ninho de Craques, um verdadeiro regatiano começa aqui. Turmas de 6 a 15 anos, entre em contato. 996850067. Matrículas abertas. Ninho de Craques, a escolinha oficial do Clube de Regatas Brasil. A escolinha Ninho de Craques, seus nossos futuros atletas. Tá vendo aí, Cabeça? Vem forte não. A base é forte. A base é forte, meu amigo. Hoje a base já, né? E vem ainda mais. Pois é. Vamos lá, vamos tratar agora de ser versátil. Isso já ficou muito bem claro aqui em nosso bate-papo. Agora eu queria saber, na prática, se adaptar a essas diferentes funções. Como é que funciona isso na prática, no dia a dia, na rotina? É porque todo mundo já comenta assim, né? Vamos pensar aqui qual vai ser a escalação do Barroca. Não, e Ribeiro? Ribeiro pode entrar na direita ou na esquerda aqui, peraí. Acabou que pela necessidade... acabou, desde que o primeiro ano que eu tava aqui, pela necessidade, eu tive que jogar alguns jogos na esquerda já em 2023. Eu tenho uma certa facilidade com a perna esquerda, mas não significa que jogar na lateral esquerda seja fácil pra mim. É uma coisa que tu treina toda semana na direita, tu chegar a jogar na esquerda realmente é difícil. Essa adaptação, né, do meu termo. Porque tu fica com o corpo... muda a dinâmica dos teus movimentos, do jogo, enfim. Mas se tu... Agora eu venho treinando na esquerda, né? Treinando direto. E esses dias o professor Barroca pediu pra eu passar pra direita, eu tava achando estranho eu jogar na direita. Eita! E aí eu falei, mano, acho que eu tô meio errado aqui, velho. Não, mas é questão de adaptação. A partir do momento que tu se condiciona no dia a dia a treinar no lado contrário, tudo facilita, até pela facilidade que eu tenho com a perna esquerda também. A gente tá aqui, tem aqui lateral, ala, zagueiro. Você já atuou como zagueiro? Cara, é isso mesmo? Zagueiro, não me recordo, assim, de ter jogado como zagueiro, velho. Eu joguei algumas vezes aqui no Galo na linha da frente, assim, como um ponta direita, ponta esquerda. Entrei em algum jogo de volante também, mas na zaga ainda não... Pra você, nessas funções que você já trabalhou, digamos assim, qual que você enxerga que você consegue entregar de uma forma mais completa? Onde é que você tem mais conforto de atuação e, consequentemente, de uma entrega melhor? Sem falar das laterais, no caso, em outra. Não, qualquer que seja joguei já de atacante e beirada, já joguei de volante, já joguei... O que é que você gosta? Qual é que você se sente mais confortável? Na lateral mesmo. A direita ou a esquerda? A direita ou a esquerda? Na direita. Mas agora tô... parece que tá diferente. Eu acho que eu quero a esquerda. Deixa na esquerda. É muito bom isso. Essa troca de posição, então, não é tão
natural, né? Quando se pede para Matheus, muda, vem para a direita agora de novo, como você disse que aconteceu agora recentemente. Tem que parar, tem que pensar, rever os movimentos, a atuação. Não é tão simples. A gente vai meio que no automático. Você fica meio desconfortável no início, aí tu vai se adaptando, vai trabalhando e aos pouquinhos tu já retoma, no caso, né? Pra confundir o adversário. Pra confundir o adversário. Né? E o sentimento? Vamos tratar do sentimento agora. Deve ser muito bacana a pessoa olhar para essa situação em específico e enxergar que é uma pessoa que consegue entregar ao grupo de diversas formas. Qual o sentimento do Matheus enquanto a essa multifunção, né, de forma natural? Né? Pra gente é natural, eu sei que tem suas dificuldades. Sim. Mas pra gente que assiste, eu enquanto torcedor, pra mim é natural. Não, bota ele ali agora, que ele vai resolver. Fábio, assim, ó, aí entra no que eu te falei antes, cara. Às vezes jogar não é tudo, mas tá disponível E não é disponível só no dia a dia. Que frase legal. Ele trouxe algumas frases prontas, viu? Ele preparou e estudou. Frase legal. Mas realmente tá disponível de corpo e alma ali, cara. Sim. Pra quando precisar de você, independente da situação, independente da posição, tu tá 100% focado em dar o melhor. Eu acho que esse é o sentimento mesmo. Sim, perfeito. Chegamos em um momento, Karine, que eu gosto muito, como você sabe já, né? Quer tratar um pouco da história do clube, né? De carona com a história. No último encontro nosso, até disseram que ia fazer um negócio aí, né? De carona com a história, entrar um negocinho aí e tal. Ele tá cobrando a produção disseram aí, ao né? vivo. E Saulo Guimarães disse, fale com o Bina lá, nosso produtor, que ele ficou de resolver esse problema. Vou deixar o registro aqui. De carona com a história é o quadro do CRBcast que trata da história do clube, né? E hoje eu começo de carona com a história com uma curiosidade. Boa. O CRB, ele é de 1912. Ele foi fundado pelo senhor Lafayette Pacheco e convidando dois irmãos, os irmãos Viana, João Viana e Antônio Viana, na bela enseada da Pajuçara, como todos sabem, na praia da Pajuçara. Amigos apaixonados pelo mar, pelo remo, que foi o primeiro esporte foi o esporte que fez fundar o CRB, mas poucos sabem, Karine, que os dois próximos encontros foi em Jaraguá. Digamos que a primeira reunião para a fundação realmente, foi convidado mais 7 amigos e no Jaraguá eles deram vida ao CRB. No dia 20, o CRB é do dia 20, no dia 22 foi essa reunião dos 9 amigos e no dia 29 já foi eleita a primeira diretoria. Essa é a curiosidade que eu trago hoje em relação a de carona com a história do CRB, né? E vamos tratar agora do futebol. Final da década de 10, que foi quando começou o futebol no CRB, década de 20, década de 30, e a carona vai seguindo, e cadê o lateral? Década de 30 com o sistema WM, onde não se tinha a função lateral, né? Função lateral de proteger, defender, mas quando necessário, apoiar, pisar na área, finalizar, cruzamento. Isso vem surgir no futebol, se tratando no âmbito do Brasil, isso vem surgir na década de 50 só, com Nilton Santos e a seleção brasileira e o Botafogo. Ele começa a romper linhas, ele começa a finalizar, fazendo gol em Copa do Mundo, fazendo gol na Copa do Mundo enquanto lateral. E eu acho que está na figura de Nilton essa divisão de águas. A partir daí, a posição, seja direita ou esquerda, né? Seja qual for a lateral, ela passa a ter uma identidade, né? Seguimos de carona com a história do Galo e pousamos na década de 60. Surge nosso primeiro lateral, que é Lourival, campeão estadual pelo clube em 1964, com desempenho exemplar. Foi comprado, que naquela época era comprado, foi comprado pelo Flamengo do Rio, foi campeão carioca também, né? Seguindo essa carona um pouco mais adiante, a gente estaciona o carro na década de 60, de 70, e a gente traz Carlinhos, fazendo uma parada no Pontal, Carlinhos do Pontal. Pontal é um bairro que tem aqui no litoral. Carlinhos, lateral fazendo parte do tetracampeonato da década de 70, né? E falar de Carlinhos, a gente começa a ter uma certa
o versátil. Começa a surgir o versátil na vida do CRB, né? E a gente segue essa carona para a década de 90, com Zé Miguel, o Zezinho, que no seu perfil jogava, era direito, era destro, mas atuava pela esquerda, sendo bicampeão pelo clube em 1992, 1993. Foi difícil montar o De Carona com a História hoje o específico do nosso convidado de hoje, né? Não é tão simples você buscar na história do clube essa riqueza de posição, de versatilidade que Matheus Ribeiro nos traz. Isso é muito bacana. Um gol em final de campeonato, isso é muito difícil de se encontrar. São peças raras de futebol. E o que a gente tem a fazer aqui nesse momento é agradecer sua disponibilidade, dedicação ao nosso Clube do Coração. Eu, enquanto torcedor da arquibancada, é muito bom ver a entrega de Matheus Ribeiro dentro das 4 linhas. É muito satisfatório para a gente, enquanto torcedor, enxergar tudo isso. Muito obrigado por isso, meu amigo. Eu que agradeço, que isso não tem... ouvir isso de você, representando toda a nação regatiana, que hoje para mim é motivo de muito orgulho e satisfação. É isso aí, Caí. Tá vendo? Entrega Muito dentro bacana, do campo exatamente. e entrega fora de campo, tá bem? Que é quando a gente Não, fala e com tem ele, mais uma coisa, a gente nota a identificação que você tem com o CRB. Quem chegou, aí, me foge o nome agora. Chegou um lateral esquerdo aí. O Léo. Léo. Campos, Vai ter que suar um bocado aí bom para caramba. conseguir um pouquinho de minutagem somado. Vai ter que Ou suar então um bocado. vai ser apoio ali na direita, outro na esquerda e vai... Exatamente. Então, dê oportunidade pros coleguinhas, poxa. É isso aí. E aí, tá curtindo? Então, ó, ative aí as notificações, clique no sininho, pegue o link, mande pra galera aí, vamos divulgar esse negócio. Ribeiro, chegou o nosso momento, tá? A gente tá nos encaminhando aqui pro final do nosso bate-papo. E eu quero fazer um ping-pong aqui com vocês. Conhece, né? Sem pensar muito, hein? Na lata, a resposta tem que ser de imediato. Beleza. Se você quiser pensar um pouquinho, eu deixo. Mas a intenção é que seja ligeiro, tá? Vou fazer uma Beleza. pergunta e você responde. Um lateral que te inspira. Cafu, Jogo marcante na carreira. Santos e CRB. Um companheiro de time, ó, resenha. O Albino, Rei Pelé lotado ou um gol fora de casa. sem dúvida, Rei Pelé lotado. Praia do Gunga ou Pajuçara. Gunga, Série ou filme. filme. Tem música favorita? Sertaneja. Qualquer uma. Gosto muito de Cheiro de Terra, Zé Neto Cristiano. Opa, já temos aí uma música para comemorações, ok? Mas é que é mais... Para reflexão, então. pra pensar na vida. Pois então já cai pra essa aqui, ó. Pré-jogo. Silêncio ou fone com cheiro de terra no ouvido? Não, mas daí no jogo é diferente. Ah. Aí no jogo tu bota uma música mais animada, uma coisa... Então é reggaeton. Pra ligar. Um Reggaeton? reggaeton. Nunca te imaginei que não reggaeton O Segovia, eu tô concentrando com o Segovia, ele tá me dando umas dicas ali, eu tô... Influências latinas e tals. Então o negócio é uma música alta no fone. É uma música que pensa assim, cara, vou fazer um gol Hoje eu vou, é o sei dia, lá, vou vou lá. correr até o fim, vou me matar, isso. azar. Meu Deus! Azar deles, eu tô aqui pra isso. É, tipo isso. Agora pensando aqui na nossa cidade, né, que lhe abraçou, Maceió em uma palavra. Alegria. Gol ou assistência? Gol. Melhor camisa do CRB, a branca ou a vermelha? Qual a mais bonita? Tem a Grená agora, que entrou na briga, né, menino? Essa aí... Vocês essa ainda é não uma... viram ela em campo, né? Não, mas acho que é a vermelha. A vermelha. A vermelha, é. Correr pela lateral e inverter a jogada. Correr pela lateral. Um sonho que o Matheus Ribeiro ainda não realizou no futebol. Subir com o CRB pra primeira divisão. Calhamba! A gente encerra o nosso papo com este recado. Com esse daqui e com esse também que eu vou soltar aqui. Galo Fiel, o nosso Galo Fiel tem um recado pra você. Seja sócio do CRB e viva essa paixão de perto. Acesse o site e faça parte do Galo. Tá aí o super recado do nosso sócio Galo Fiel. Quem patrocina esse negócio, Isso aí, né não? é. Muito bem. Tudo sempre para os nossos torcedores de arquibancada, os nossos torcedores da cadeira, os nossos torcedores que estão do outro lado da tela. Seja né? sócio, é fundamental. Seja sócio. Fundamental, essa Levar onda o do CRB bem. mais longe. Exatamente.
Acabou, Matheus. Muito obrigada por você ter vindo bater esse papo com a gente. Foi muito legal. A gente já sabia, assim, o pouco que a gente te vê fora dos gramados, né, que a torcida acompanha, a gente já tinha noção do quão torcedor você é e do quão você é comprometido com o time, com o seu trabalho, com a sua decisão, né, enquanto profissional. Mas foi muito legal bater esse papo com você. Muito obrigada por ter atendido o convite e ter vindo até aqui. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui, Karine. A gente convive mais no dia a dia e Fábio, te conhecendo melhor aqui hoje também. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui conversando com vocês e, como falei antes, um canal direto com o nosso torcedor. Só agradecer de coração mesmo. Acabou, Karine. Acabou. Acabou por hoje. Agradecer mais uma vez. E agradecer a produção. Eu tenho que enfatizar isso, porque é muito importante esse momento para mim aqui, é muito importante. Esses momentos que estão acontecendo aqui é muito importante para mim, né? Representar a minha torcida, representar a nação regatiana aqui. Eu só vim para cá para isso. Ó. Eu vou tratar deste assunto. Eu vou representar eles. Eu vou fazer perguntas que eles queiram estar escutando. E está sendo muito bacana escutar isso. Inclusive, chamar de amigo é muito perto. A gente não tinha essa proximidade. A gente, enquanto torcedor, não tem. Tanto é que quando a gente estava aqui fora do ar, eu falei, a gente precisa aproximar cada vez mais o time, os jogadores e a torcida. Isso é fundamental, essa onda positiva, essa aproximação. Eu acredito que a gente tem um fim de temporada aí maravilhoso, com muita fé em Deus. Se Deus quiser. Essa aqui é sua, pra você guardar. Eu acho que é a primeira vez que a gente lembra de entregar antes de Muito finalizar bom. a gravação. É isso, rapaz. Só foi uma vez que isso aconteceu. Só foi uma vez, gente. Isso Obrigado, aconteceu. Esquece pessoal. ele. Obrigado mesmo. Mas é pra você guardar, pra você ter aí Com uma certeza. lembrança desse momento, desse Primeiro bate-papo. podcast que eu participo na minha vida. Olha, Nunca coisa tinha- boa. Nunca tinha participado. Estou muito feliz mesmo em estar aqui com vocês. Ah, show de bola. Valeu. Matheus, obrigada. Cabeça, obrigada. Valeu. E vamos Valeu. embora pro próximo, embora. hein, Nação? Temos outro próximo convidado, mas lembra sempre, tá? Coloca aí nos comentários se você gostou muito e principalmente quem é o próximo convidado que você quer ver por aqui. Comenta, fala nomes que a gente vai atrás. Ó, e divulga. Joga esse link aí pra todo mundo, que todo mundo precisa conhecer um pouco mais desse cara, Matheus Ribeiro, Sensacional. que papo veio aqui bacana. conhecer um pouquinho da casinha e dividir um pouquinho da experiência dele. Até a próxima, hein? Tchau!